Pensamento, né, a Jesus agora nesse momento, né, começar a receber os eflúvios, para a gente poder, né, a gente está nos preparando o que viemos buscar nessa noite, né, através do passe, do estudo doutrinário, né, o fortalecimento para o corpo físico e para o espírito, senão, já viu, a gente não chega a lugar nenhum não, né, só com Jesus para a gente conseguir caminhar. Então, boa noite. A página que eu vou ler é do livro De Jesus para os que Sofrem, de Clóvis Tavares. É o capítulo 13 que fala assim: riquezas escondidas. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Realmente, muitas vezes, parece que tudo é destruição e derrota dentro de nós, quanto em torno de nós. Os sofrimentos morais, físicos ou espirituais se apresentam como insuportáveis, sem exageros, sem dramatizações. Desculpa, gente. E diante dos quadros que vivemos ou das paisagens dantescas que contemplamos, como se atravessássemos também, mas sem vigílio, os círculos infernais, irrompe de nós a angustiosa pergunta: mas por quê? Neste mundo terreno e nesta vida fugidiça, nem sempre sabemos ou saberemos perfeitamente. Nem sempre teríamos condições para sabê-lo. O que não padece dúvida, entretanto, é que tudo, mas tudo mesmo, dores, decepções, derrotas, doenças, traições, mortes, penúrias, tragédias, todas as desgraças e infortúnios dos dias terrestres apenas marcam o equilíbrio ou o retorno ao equilíbrio da lei divina, que foi por nós golpeada, ou desobedecida, ou injuriada. Quando? Onde? Como? Não podemos recordar habitualmente. Nem nossa frágil memória localizaria paisagens, épocas, pessoas. E ainda bem que assim é. Nem nossos frágeis espíritos, por via de regra, suportariam saber de que modo infringimos os artigos da lei de amor que nos rege. As almas encarnadas na Terra ainda não atingiram um grau de progresso bastante elevado para que a lembrança de seu estado anterior lhe possa ser útil, observa Camilo Flammarion. A doutrina espírita nos explica os motivos porque nem sempre temos resposta imediata a essas amargas interrogações. É que raramente estamos preparados para aprender as grandes dimensões de determinadas verdades. Jesus, na última ceia, chegou a declarar a seus apóstolos: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. É um problema de suportação psíquica, moral e espiritual. Não suportaríamos certas verdades a respeito de nós mesmos se elas pudessem facilmente emergir de nosso passado multimilenário, apresentando-se vivas ante nossos olhos. Excepcionalmente, entretanto, todos sabemos, há os que vêm a conhecer as suas existências pretéritas, quer por revelação espiritual fidedigna, quer por processos vários de retrocognição ou de intuição. Esses casos, quando verídicos, são confirmados posteriormente de maneira convincente e irrefutável, com plena e perfeita identificação geral de nomes, datas, lugares, conexões, fatos e etc. É a evidência realmente prodigiosa da reencarnação. O importante é compreender e sentir para vivê-las as perspectivas transcendentes da realidade
e buscar cumprir a grande lei de Deus, sempre justa e bondosa, embora nem sempre assim pareça aos nossos míopes olhos mortais. Relata Sundar esta observação de um fato de seu conhecimento, datado da Primeira Guerra Mundial. Fizeram-se trincheiras em lugares férteis e foram destruídos campos de plantação. Após algum tempo, belas flores e frutos começaram a desabrochar e crescer nessas trincheiras. Descobriu-se que o solo era fértil, e debaixo do solo havia terra ainda mais fértil. E o sábio apóstolo indiano conclui: quando carregamos a cruz e sofremos, as riquezas ocultas de nossas almas vêm à luz. Não devemos desesperar quando observarmos processos que parecem destruidores, porque eles põem em atividade os poderes ocultos de nossas almas. Pondera ainda o apóstolo indiano com admirável lucidez que a cruz varia de pessoa para pessoa, de pleno acordo, pois com o Mestre Divino que fala: carregue cada dia a sua cruz. E todos sentimos isso mesmo, cada um carregando a sua cruz, de acordo com a indefectível aplicação da divina justiça na vida de cada alma. O Sadhu ainda acentua que, na aparência, a cruz pode apresentar-se com asperezas, até crivada de pregos, mas sua essência é bem diversa. Sua natureza é doce e pacífica. Pelo receio das dificuldades exteriores da cruz, não devemos perder suas grandes bênçãos espirituais. E conclui com a riqueza de um provérbio salomônico e a simplicidade encantadora de um pássaro perdido, de Tagore, seu compatriota. A abelha tem ferrão, mas fabrica o mel. Nossa, que lição, né? Então, quer dizer, o que nós temos que buscar, o que mostra para a gente nessa leitura, né? A gente tem que buscar as riquezas escondidas dentro dos sofrimentos e das cruzes, né? Que a gente traz para a nossa caminhada terrena. Quer dizer, são nossas, não sabemos, né? Se muitas vezes não nos são dados, é porque ainda nós não estamos preparados ainda, como nessa passagem do Cristo, onde ele fala, para a gente estar tomando conhecimento do que eu fiz e por que eu estou passando por aquele determinado problema. Mas, como tudo é justiça divina, nós sabemos que nada nos é dado por castigo ou por falta de merecimento. É porque algo eu deixei de fazer e agora eu tenho que estar ressarcindo a mim e a todas aquelas pessoas que em algum momento eu prejudiquei. Então ele fala assim, às vezes nos é dada a oportunidade de saber por que passamos, né, por determinadas situações. Outras vezes não. Então eu vou contar para vocês uma historinha da minha vida, né? Quem me conhece, assim, conviveu com a Maria e tudo na Light, sabe que, né, a gente morava junto ali, o tio Zico, que era irmão da minha mãe, né, tinha, né, no caso a gente, né, que era a minha mãe, que era, né, irmã do tio. E há pouco tempo, assim, depois que eu retornei do Rio, que eu vim morar aqui, um dia eu fiquei sabendo que a Isabel, da tia Ruth, estava grávida, e nós temos a mesma idade. Nossa, mas aquilo me baixou uma revolta tão grande, porque eu estava fazendo tratamento para engravidar e não conseguia. E fiquei sabendo que a Isabel estava grávida. E nessa época eu já conversava com o Cristiano, ele já conversava comigo. A minha mãe já tinha desencarnado. A gente sentava sempre assim, eu ficava de 18 horas até umas 20, 22 horas conversando com o Cristiano. Aí naquele dia eu falei, reclamei, mas falei muita coisa com ele mesmo. E ele me respondia. Só que naquele dia ele me ouviu, eu chorei, falei. Ele veio para mim e falou comigo assim, Sandra Mara, ele só me chama de Sandra Mara. Sandra Mara, olha, escova seus dentes, faz suas orações como você faz todos os dias, que o Cristo permitiu você saber por que você não pode ter filhos. Aí eu fiz o que ele mandou. Nem continuei conversando. Entrei, escovei dente, fiz as minhas orações, deitei. Quando foi 2 horas da manhã, eu acordei. Mas eu tremia, chorava desesperada. O Silvinho perguntou assim, o que aconteceu? Eu falei, não consigo falar agora. Me dá um copo d'água, me ajuda, porque eu estou desesperada. Aí passou, aí ele me acalmou de novo, deitou, orou junto comigo.
Aí de manhã eu levantei, acordei, quando eu acordei, ele falou assim, me fala o que aconteceu. Aí eu contei. Aí eu falei para ele que eu tinha falado com o Cristiano e o que o Cristiano tinha feito. Aí eu me vi numa casa muito pobre, mas muito pobre. Não tinha móvel, não tinha nada dentro dela. A única coisa que tinha era uma... Não, como é que chama isso? Mais antigo, a gente que sabe que é feito de... É como se fosse esteira. Uma esteira no chão, um bebezinho, uma menina que devia ter uns 12 anos, né? A casa tinha mais cômodo, mas não tinha nada. Eu sei que eu saio de um cômodo que deduzi eu, que deveria ser a cozinha, não sei, que ela gritou assim, mãe, vem cá, mãe, faz ele parar de chorar, que eu tomo conta dele. Ele não para. E a criança chorava, aquilo ecoava dentro do cérebro. Peguei essa criança no colo, hoje eu consigo falar isso, tá, gente? Antes eu não consegui. Peguei essa criança no colo, era uma criança linda, um espírito homem bonito, forte, estava com a roupinha branca. Aí bati no peito, nas costinhas dele, dei mamar para ele, ele ficou silencioso, aquietou. Aí peguei ele devagarinho, botei ele nessa esteira de novo, levantei devagar e caminhei para esse espaço que julgo eu ser a cozinha. Ela virou para... Aí nisso que eu estou quase chegando nesse espaço, ele começa a gritar de novo. Ela vira e fala, mãe, ele acordou de novo da criança. Eu vim, gente, eu voltei desse espaço. Dei um chute nessa criança, joguei ela contra a parede, né? Joguei, ela silenciou. Aí ela falou assim, mãe, ele ficou quieto. Quando ela falou assim, ele ficou quieto, o Cristiano me puxou, me tirou da cena. Aí me levou e falou para mim o que tinha acontecido. Falou comigo, aí ele pegou e falou comigo assim, entende agora, filha Sandra, por que você não pode ter filho? Você tem que ficar uma reencarnação sem ter para você aprender a valorizar o que é uma criança. Aí no outro dia, quando ele voltou para conversar comigo, aí ele falou um pouco mais, e eu conversava no início, antes do Cristiano, vinha sempre um espírito moreninho de cabelo picotadinho, um menino é uma coisa mais linda, um rapaz, na faixa de uns 20, 21 anos. Ele virou para mim e falou comigo assim, Sandra, você não tem um rapaz, um espírito jovem que conversa com você? Eu falei, tem. Ele falou assim, ele até se apresentou como Marcos Guerra, esse menino. Falei, sim, tem. Ele falou assim, pois é, você sabe quem é Marcos Guerra? Falei, eu sei que é um espírito que conversa comigo. Ele falou assim, é o espírito que você matou. Que ele escolheu te auxiliar. E ele viria como seu filho. Porque quando eu voltei para cá, eu tinha tido um aborto. Estava grávida de 3 meses, tive um aborto espontâneo no Rio, devido a uma situação que eu tive lá. Ele falou assim, ele ia voltar como teu filho. Só que não sei porquê, o que eu fiz, né? Chegou-se à conclusão que ele me ajudaria muito mais se ele ficasse no plano espiritual do que se ele viesse, né? Quer dizer, aí eu compreendi por que eu não podia ter, né? Que eu não podia ser mãe nessa vida. Aí eu aceitei. Aquilo diminuiu aquela revolta e tudo. Mas aí no outro dia ele conversou muito tempo comigo, me explicou tudo e falou. Então por que eu estou falando isso? Porque aqui fala que quando a gente necessita... Porque às vezes tem pessoa que chega aqui e fala assim, eu queria que o Ori me falasse isso assim, assim. Eu falei, gente, entenda uma coisa, a gente só toma conhecimento de determinadas situações da vida da gente quando isso for para acrescentar alguma coisa para te ajudar. Porque ele não vai pegar uma história sua ou vai te contar algo simplesmente só para te, né, vamos dizer assim, para elevar seu ego, não é? Sem necessidade. Falei, se for necessário para te ajudar no seu adiantamento, no seu crescimento espiritual, ele vai fazer isso. Quer dizer, então, o que vem mostrar para a gente é que tudo que acontece com a gente tem um porquê, né? E que a justiça divina, ela existe e que ela vai cobrar da gente, né? Aquilo tudo que nós fizemos no passado e que está na hora de a gente estar acertando conta ou com as pessoas ou com a gente mesmo, como no meu caso. Então, que a gente tem que estar sempre buscando, como o irmão falou ali, que nada é por acaso. E se às vezes não tomamos conhecimento, é porque ainda nós não estamos preparados nem maduros o suficiente para vivenciar isso. Então, que a gente possa estar buscando, né, esse auxílio, esse entendimento. E a doutrina espírita ela traz esse esclarecimento para a gente. E eu vou fazer oração, mas na hora que eu comecei, eu fiquei meio embargada, porque uma pessoa que é da minha família, que desencarnou há muitos anos, sofreu muito,
Até na época ela foi auxiliada quando eu trabalhava com Edinho, lá na Casa Espírita Cristã. Esse espírito, ela ficou mais de 50 anos presa numa caverna no plano espiritual, sendo escravizada por um irmão. No dia que eu vi esse espírito, era engraçado que naquele dia quem estava doutrinando era o Edinho. Que eu narrei a cena que eu estava vendo, ele me perguntou assim, você conhece quem é? Eu falei, sim. O espírito que eu estou vendo é a minha avó, mãe do meu pai. Aí ele pegou e falou comigo assim, contei tudo e falou assim, realmente, ela está sendo, né, escravizada. Ela era terrível quando viveu na Terra, então ela está sendo escravizada. Ele falou assim, mas a gente, assim, se já mostrou, é porque, né, vamos tentar ajudar. Então ainda passou muito, foi muitos trabalhos de mediúnica, até que um dia ele falou que ela tinha aceitado ajuda, tinha sido levado para um hospital. Sei que ela ainda está com uma dificuldade muito grande para entender tudo, o processo todo. E não foi só essa caminhada, foi muitas, né, dela. Mas na hora que eu comecei a ler, quem está em pé aqui? Dona Benedita. Aí deu aquele negócio na garganta. Mas é isso, gente. Então vamos voltar o nosso pensamento nesse momento a Jesus, né? Agradecer a oportunidade de estarmos reunidos nesta casa de caridade, onde buscamos vir, né? Para receber o auxílio que necessitamos, para buscar um alento, para buscar um fortalecimento, uma palavra amiga, uma medicação, um passe para nos auxiliar na nossa caminhada, um entendimento através, né, do Evangelho, da doutrina espírita, através do estudo doutrinário, como a Maria vai fazer para a gente nessa noite. Então, que o nosso Mestre Jesus permaneça conosco, os benfeitores amigos que já se encontram nesse espaço, que a minha avó seja muito bem-vinda, que ela possa sair daqui mais fortalecida nessa caminhada espiritual que ela vem travando, e que todos nós possamos sair daqui hoje mais fortalecidos na nossa doutrina, na fé e na certeza que nenhum de nós caminhamos sozinhos sobre esta terra. Envolvido nessa luz, nós te agradecemos, Mestre Jesus, e rogamos a presença dos benfeitores, dos protetores amigos da nossa irmã Maria, para que possa intuí-la e auxiliá-la neste momento. Que a vossa luz, de amor e caridade, misericórdia e bondade, permaneça sobre todos nós, mantendo, Senhor, esse ambiente de paz, de serenidade e de luz. Que assim seja, graças a Deus. Seja bem-vinda, Maria. Gente, um minutinho aqui que a Maria trouxe um convite. Por isso eu vou na bolsa. Para casa